Antes da festa, existe o silêncio. Antes do canto, o preparo. O tempo aqui não começa no relógio, começa no cuidado. E ele me abraçou e cantou uma cantiga. Petitileja rundi, petitileja rundi, boina rolode, boina baramodovi. Sihuana deto, petitileja rundi, boina rolode. E ele me mostrou pra mim que ela ia sair dali, que tinha a cobra pequena e a cobra grande. Essa festa, eu já acompanho essa festa há uns 30 anos, ou mais de 30. Então, essa festa foi marcada, todo ano eu estou aqui, na festa de Oxum e Oxumaré. Em novembro também eu estou aqui na festa de Oxum. E é muito marcante aqui. Com meu irmão aqui, do Axé também, do Zogodobogum Malé, eu já rundei, do Zogodobogum Malé rundou, que é o Bogum, é o irmão. Nós somos irmãos da mesma nação. Mas me marca muito essa festa. A gente vem com o coração, a gente vem cheio de alegria para a festa de Oxum e Oxumaré. Não foi aqui, mas eu não ia imaginar que eu ia encontrar o Carlito lá no Salvador. Foi quando eu vim de São Bartolomeu, ele foi chegando mais PC. E eu vim saindo de lá do quarto do santo, lá na casa de Hamilton. Aí encontrei com ele e eu vinha com uma garrafinha da água de lá de São Bartolomeu. Foi que eu encontrei com o Carlito. Aí eu peguei, cantei uma cantiga e dei a água para ele. Foi a primeira vez que ele foi que eu encontrei ele lá na casa de Hamilton. Eu peguei e dei a água a ele. Agonovie no maion edan, e biauê, gonovie no maion edan. E biauê, gonovie no maion edan, e biauê, gonovie no maion edan. E biauê, só foi essa cantiga que eu cantei. E cantei Odan e Sudã, Odan e Sudã. E eu cantei para ele. Eu entreguei a água a ele. Para quem não me conhece, eu sou Vando do Jeje, feito no Seja Rondê. Eu venho aqui no Ileolá tem mais de 20 anos. Fiz uma amizade lá com o pai Carlito. Ele foi lá na minha casa, na roça. E eu era criança, né? E a amizade nunca mais se acabou. Só está estendendo a cada vez mais. Eu fico todo ano. É importante estar aqui presente para poder cantar a parte do Jeje para Oxumaré. Porque eu sou Ogã de Bessém, né, no Jeje, e Oxumaré no Quito. Então todo ano tem esse compromisso em julho de estar aqui presente para cantar para Oxumaré e para Bessém. E deixam só Adela no e deixam só e Gaia no Bessém é da Baranuí. E deixam só Adela no e deixam só e Bafonon Deca é da Baranuí. Ah, o Bubu é Gui de Ouro. Odan eu a Bougainville no Edan. Odan eu a Bougainville no Edan. Maio eu a Bougainville no Edan. Odan eu a Bougainville no Edan. Maio eu a Bougainville no Maio Edan.
estava falando com o Calaf esses dias e ele perguntou o que era a expectativa de tudo isso. Eu falei que a tensão era muito grande, porque ministrar tudo isso daqui, nós temos mais de 4.800 metros quadrados de área religiosa dentro do Ileolá. Então, nós temos muitas pessoas, muitas crianças, muitos idosos, temos tio, temos tia, temos senhores, senhoras, enfim. Ministrar isso vai além do que nós podemos, porque nós temos que dar o máximo para o orixá, porque o orixá dá em dobro para nós tudo que nós fazemos. Fazemos por gratidão, porque é como se fosse um casamento anual onde nós renovamos nossos votos. Essa ancestralidade que adentra o nosso corpo e passa pela nossa corrente sanguínea, mostra só para a gente que nós somos descendentes do orixá, que nós somos iniciados. Eu sou de Oxum, então eu sou descendente direto, Elegum de Oxum, vamos dizer assim, né? Então eu mostro para todo mundo que eu sou filho de Oxum verdadeiro. Eu tenho uma passagem na minha vida dentro do candomblé, nenhuma das semanas de Oxum em Oxumaré, eu estava passando por uma dificuldade financeira muito grande e isso faz muitos anos mesmo. E eu comentei com a minha mãe que eu precisava de uma resposta do orixá para mostrar para mim que eu poderia melhorar. Eu já fui cabeleireiro, já trabalhei como maquiador, já fui bordadeiro, já fui designer, já fui cozinheiro, já trabalhei como faxineiro. Só que o dinheiro não vinha de modo algum. E minha mãe falou, o chamado chegou. Oxum está falando que você tem que jogar búzios. E eu falei, mãe, mas a senhora já joga búzios, o pai joga búzios, o pai Carlito joga búzios. Ela falou, não, está na hora, o chamado chegou. Isso eu deveria ter uns 17 para 18 anos. E o tempo passou, eu obedeci e hoje eu estou aqui podendo relatar tudo isso da maneira mais pura e sensível, verdadeira do fundo do coração que o orixá faz e acontece. Oxum e Oxumaré é tudo e mais um pouco daquilo que eu posso tentar demonstrar. Eu acho que palavras é tão complicado falar de palavras, porque não demonstra a quantidade do amor, a satisfação, a dedicação, a importância, a responsabilidade, gestos mostram mais do que tudo isso que eu estou tentando explicar para vocês. E eu sou grato ao Oxum em Oxumaré. Eu nasci no dia 24 de agosto, dia de São Bartolomeu, que no secretismo é Oxumaré. E sou filho de Oxum, gerado por Oxum, dia de Oxum na África também. Bom, eu sou o Babalossan Jonathan de Oxoguian, aqui do Ileolá Minhaxé Poaracá. Sou iniciado nessa casa, né? Estou aqui há 20 anos como filho de santo, fui a Bian, fui a O, recebi o posto de Babalossan e também sou Babalorixá, né? Aqui o Ileolá é uma comunidade, eu digo assim, é um quilombo, né? Porque aqui é uma casa religiosa, uma casa de axé, onde a família, né? A família consanguínea, né?
Nós todos moramos aqui, nós todos estamos juntos nessa missão religiosa dos orixás, né? E juntamente com nossa família religiosa, nós fazemos essa casa, né, crescer a cada dia. É uma casa tombada, é uma casa referência em São Bernardo do Campo e em São Paulo, né? Nós temos descendência do Cantuá, descendência da casa de Oxumaré, descendência do IBC Alaquetu e descendência do nosso saudoso pai Pércio de Xangô, né, o meu avô de santo. Eu sou iniciado dentro dessa casa, né, pela Iolorixá Mãe Carmen de Oxum, e nós estamos fazendo essa grandiosa festa de Oxum e Oxumaré, né, que é uma festa tradicional, né? Todo último sábado de julho nós fazemos essa festa, né, juntamente com a festa de Oxumaré, que é o orixá, né, do meu companheiro, Pai Carlito, que também, né, é um grandioso babalorixá. Nós ficamos assim muito emocionados com tudo que está acontecendo, né, porque são dias de muito trabalho, são dias de muito esforço, são dias de muita dedicação, muito amor, né, horas sem dormir. Eu falo que o candomblé nós temos hora, né, para acordar, mas nós não temos horas para dormir. E aqui nosso axé nos fortalece, né, com essa dedicação, com essa força, né. Nós temos, né, eu sou do Ilê Legibô, que é uma casa descendente, eu falo que é um berço do Ileolá, né. O Ileolá é uma grandiosa árvore onde tem vários galhos, e nós temos várias outras casas que descendem dessa grandiosa casa, que é o Ileolá, o Minhaxé, o Poaracá. E para nós é um grande orgulho, né, é uma grande satisfação, é um grande prazer poder carregar essa bandeira, poder carregar esse nome, Olá, né, dentro das nossas nomenclaturas de nossas casas, porque o Olá significa honra. Então, nós nos sentimos honrados em fazer parte do Ileolá Minhaxé, o Poaracá. Toquém, Adena, Adenade. Toquém, Adena, Adenade. Arruntó-me de Dangitó, no Elé. Bereu, ni bereu, lá na Vodunagüe. Toquém, Adena, Adenade. Arrububu. Toquém, Adena, Adenade. Arruntó-me de Dangitó, no Elé. Bereu, num bereu, lá na Vodunagüe. Arrububu, Yagui de Ouro. Arrolo Becém, Atimofedã, Dandambara de Ijô, Dani Babé, Aguidioro, Aguidibanço, Arrobobu. O mais importante, né, esse dia, esse Odu que nós passamos assim, nós tivemos muitas coisas importantes. Muitas coisas que nos alegrou muito, muitas preocupações também, né? E teve um dia assim que nós estávamos muito preocupados, né? Havia acontecido todas as obrigações, todos os orôs, e nós estávamos satisfeitíssimos com até essa parte. Quando chega no dia da festa, que é o dia assim, que nós nem precisava de ficar tão preocupado, mas nós temos assim a gratidão de receber os nossos amigos, os nossos irmãos, nossos irmãos de África, né? E nesse dia nós estávamos pensando, uma pessoa disse, olha, não vai vir ninguém nessa festa. E eu e meu filho, pai Carlito de Oxumaré, nós ficamos com aquilo, caiu uma tempestade, choveu muito naquele dia, e nós tínhamos passado por umas coisas que não foram muito boas durante o dia, desse dia de sábado, onde se comemorava aquele Odu. E a pessoa, em vez de nos dar um apoio, assim, né, disse que não viria quase ninguém nessa festa. E ela dizia, olha, não vão, porque eles passaram por um aborrecimento, essa festa não é bom, e é bom nesse dia. E nós dois, preocupados, né, com isso, ficamos pensativos. E ao contrário de tudo isso, a festa foi imensa, veio todos os nossos amigos, nossos irmãos, celebramos juntos Oxum e Oxumaré, cantamos juntos,
brincamos juntos e o nosso orixá nos abençoou, entrando dentro do nosso corpo, fazendo de nós um servo deles na grande realidade, porque nós somos um veículo aberto, um veículo para receber essas energias, receber esses orixás dentro da gente com amor e com fé. Então, uma das lembranças boas, né, é acreditar que de verdade, a todo momento, o orixá ele é bom o tempo todo e ele vai estar com a gente todos os dias e todas as horas. Basta o amor, o respeito, a confiança que você tem e você abrir o seu corpo, você abrir a sua alma, você abrir a sua mente para o orixá está dentro da gente. Essa é a forma mais sagrada que existe. Quando você respeita o seu orixá, quando você respeita o seu sagrado, quando você respeita a sua casa, o seu Ilê Axé, quando você respeita o seu ancestral, quando você respeita o seu babalorixá, a sua Ialorixá, com certeza você está respeitando o seu orixá. Ele que escolheu estar nesse chão, ele que escolheu estar pisando aqui nessa terra. E é ele que nós queremos junto da gente. Axé sempre. Há uma força antiga que vive nas folhas, nos ventos, nas águas que carregam memórias que não passam. Ela não grita, não exige. Apenas se apresenta suave, constante, profunda. No círculo onde tudo começa, o som vibra antes de nascer. O chão reconhece o passo de quem chega com respeito. O ar se abre para quem entende que o sagrado não se olha depressa. A cada giro, a cada gesto, uma história retorna. História de quem atravessou mares, dores e noites extensas, carregando no coração uma luz que ninguém conseguiu apagar. A primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente está aqui dentro do Ileolá, ou minha Xeoporacá, que é essa casa feita com a palavra exatamente o que tem o significado. Ileolá, Omi, Axeoporacá. É a força, não só dos orixás que estão aqui dentro dessa casa, não são só as forças energéticas, não é só a força dos fundamentos, não é só a força da energia religiosa, não é só a força, né, que o candomblé tem, mas é a força e a persistência, resiliência, atitude desta grandiosa Mãe Carmen de Oxum. Sem a minha Mãe Carmen de Oxum, porque não é só você colocar uma pessoa como a Carmen de Melo Cordeiro. A Carmen é uma grandiosa mulher, mas ela é uma grandiosa mulher Ialorixá Carmen de Oxum. Minha mãe Carmen, meu amor da minha vida, a essência de tudo que existe aqui dentro e que tudo que existe entre nós, né? Nós somos filhos desta grandiosa mulher negra, religiosa, do candomblé, que todo tempo diz que é do candomblé, e a sua palavra mais certa é axé sempre. Então isso, né, é o que nos movimenta, é o que nos fez chegar até aqui, é o que nos faz andar, é o que nos faz sobreviver, é o que nos faz estarmos lutadores, presentes, vivos, né? Mãe Carmen, né, juntou os filhos carnais, juntou os genros, as noras, a irmã, a família, né? E minha mãe é símbolo de tudo isso. O que mais faz a gente continuar, seguir e levar, não é só a fé pelo orixá, mas é o amor incondicional que eu tenho pela minha mãe Carmen, a minha amiga, a minha irmã, a minha mãe ancestral, a pessoa que
que nos aconselha, nos corrige, nos acalenta, nos protege, né? Mas que é firme o tanto suficiente para que a gente possa ter o pilar, né? Para se manter firme, para se manter corajoso. Eu já vi pessoas passarem por inúmeras coisas na vida, né? Nós já passamos coisas que só nós podemos contar. Só eu e a mãe Carmen, né, minha mãe, só nós podemos contar o que a gente já passou para chegar até aqui. E para daqui fazer o adiante, para daqui fazer o futuro sempre. Só nós podemos contar tudo o que nós já passamos. Né? Nós já passamos necessidades fortíssimas, né? Nós já hoje você vem no Ileolá e você vê uma casa linda. Hoje a gente pode olhar uma bata de Richelieu que minha mãe usa, que é caro, é bordado, é chique. Mas nós tivemos tempos que a gente não tinha nada. Mas em nenhum momento da vida a minha mãe Carmen desistiu ou disse, algum momento da vida dela, que Oxum era culpada de alguma coisa. Então isso é o que nos movimenta. É a energia, mas é a palavra da minha mãe. É a força da mulher, mãe Carmen, né? Que nunca pode desassociar a mãe Carmen da Carmen. A Carmen fez santo indo para os 18 anos de idade. Ali era a Carmen. Mas no dia que Oxum e a minha Oxum Baré nasceu, ali deixou de existir a Carmen para existir a mãe Carmen. Naquele momento. Eu acredito que todos nós somos abençoados pelo santo. Eu acredito que todos nós temos orixá. Mas minha mãe é de Oxum e Oxum é da minha mãe. Para nós, Oxum é a mãe Carmen que está aqui. Oxum nunca está longe da mãe Carmen, a mãe Carmen nunca está longe de Oxum. Né? E Oxum nos criou, Oxum nos alimentou. Oxum deu força para a mãe Carmen ser quem ela é. Eu não gosto de ficar emocionado porque, ainda mais hoje, que hoje é o dia da festa do Oxum Oxumaré, eu fico além do tenso, mais para tenso do que para tudo, né? Porque é muito sacrifício, muito esforço, muita dedicação, muita luta. E eu não daria só a minha vida pela minha mãe, mas eu daria a minha vida para minha mãe. Porque eu sei que nós podemos até seguir no dia que talvez o Olodumare ache que minha mãe já está na hora de viver junto de Oxum, né? Dentro das águas dela. Mas que isso demore 200 mil anos. Mas a força da mãe Carmen, a força dessa, não tem o que a gente pode explicar. Em todos os momentos mais difíceis que eu passei na minha vida, que não foram poucos, eu não tive só a palavra da minha mãe, mas eu tive a palavra da minha amiga. Daquela que falou, se tá bom para você, então tá bom para nós. Se você está feliz, então eu estou feliz junto com você. Não teve um momento em que minha mãe me condenou, me deixou de lado, ou mesmo quando eu estava errado, ela puxou minha orelha e concordou comigo que se era melhor, era assim que seria. Então, eu não tenho... A única palavra que eu posso traduzir para dizer o nome da minha mãe, Carmen de Oxum, é Ileolau minha Xeoporacá. Porque a minha mãe é o Ileolau minha Xeoporacá. O Ileolau minha Xeoporacá é a mãe Carmen. É a Carmen, a mãe Carmen. E eu acho assim, que eu já vi pessoas corajosas e pessoas de pulso. Eu já vi pessoas lutarem muito, mas eu nunca vi igual a minha mãe. Eu nunca vi. Mesmo quando a corda está no pescoço, mas o sorriso da mãe Carmen encanta
e todo mundo conversa com a Mãe Carmen, e a Mãe Carmen encanta, que é o brilho de Oxum, é a alegria de Oxum. E minha mãe não é só minha mãe, é minha amiga, né? Te amo incondicionalmente, né? Se hoje eu tenho uma casa de candomblé e eu sou o pai Carlito, é por conta dela. Se hoje eu tenho um casamento e eu tenho um filho, também é por conta dela, porque foi ela quem viu no jogo de búzios que eu teria um casamento. E foi ela também que abençoou a vinda do nosso filho para nós, né? Então, tudo isso tem um peso além do normal, né? Então, eu não tenho assim uma palavra para definir o amor que nós temos um pelo outro, verdadeiro, legítimo, honesto, sincero e cúmplices. Porque nós dois somos cúmplices de um afeto amoroso, maternal, de todo o carinho que nós temos um pelo outro e tudo que nós amamos para a nossa família. Eu e a Mãe Carmen, nós nunca pensamos somente para nós dois, ou somente por nós. Tudo que nós pensamos é para nós, para a nossa família. E nem é só a nossa família carnal, é para a nossa família religiosa também. Então, às vezes, a gente até erra. Porque às vezes a gente confia, às vezes a gente se entrega, às vezes a gente deixa o coração falar mais alto do que a razão, mas o nosso amor é além de outras vidas, eu tenho certeza disso. Eu amo minha Mãe Carmen, né? Minha mãe, minha amiga, minha companheira, né? Sem a Mãe Carmen não teria nada disso. Nem existiria nada disso. Agora, tenta lembrar uma dessa linha. Olha, então também vou contar uma coisa que foi mais do que engraçada, que acho que é até mesmo para que tudo fique mais livre, né? As emoções estão muito fortes hoje. Mas nós estávamos fazendo uma festa de Oxum e Oxumaré, nós contamos isso hoje. E nós fazemos uma festa que a gente quer agradar todo mundo, agradar as visitas, agradar os amigos, fazer uma festa linda para os orixás, né, que os orixás fiquem felizes e tudo. E o ritual da roda de Xangô, que quando canta para Xangô é o momento que a gente tem que, né, se despedir aqui por uns momentos, dormir, se concentrar para o orixá tomar a nossa cabeça. E nós estávamos na hora da roda de Xangô, era um momento crucial de que ia começar a invocar os orixás, e os orixás tinham que se manifestar de qualquer maneira. E aí eu olhei para minha mãe naquele momento da roda, todo mundo cantando, saudando Oxum, saudando Oxumaré, né? E todos ali por perto olhando para a gente, estava pai Claudinho, estava Babalucém, meu esposo, minha tia, todo mundo, meus irmãos, todo mundo olhando para a gente naquela, né? Todo mundo ali preocupado que o santo ia pegar a gente. Aí eu virei para minha mãe e lembrei, falei, mãe, a senhora não acredita, eu esqueci de comprar os salgadinhos da festa. E era a hora de se concentrar. Aí nós começamos a dar risada. Os dois, né? Os dois. Ninguém entendeu, porque nós estávamos tendo um acesso de riso, acho que era até para aliviar o nervoso, né? E a gente preocupado. Eu falei, mãe, não compramos os salgadinhos da festa, não tem salgadinho na festa. E aquela distração foi o momento em que o orixá tomou a gente. Foi no momento daquela descontração, o orixá nos tomou, né? E eu acho que enquanto a gente estava ali sorrindo, o orixá veio e falou, agora é o momento que eu vou abraçá-los, né? Porque nós estávamos preocupados que faltava um salgadinho para a festa, com tanta coisa linda que já tinha aqui, mas nós estávamos preocupados. Foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Mas, na verdade, o Ileolá conta histórias, né, importantíssimas, né? Aqui a gente tem inúmeras coisas para contar da história do Ileolá, porque o Ileolá fez e faz a história do candomblé de São Paulo, principalmente o candomblé do Sudeste, né? Porque o candomblé existe muito, né, com muita força, né?
candomblé de Queto, de Nagô, é mais para o Nordeste, que tem muita força, assim, eu digo a força histórica, né? Não a força religiosa que tem em todo lugar, mas a lembrança histórica, até mesmo folclórica, né? E nós, principalmente daqui do estado de São Paulo, que nós fundamos casas tradicionais, né? Casas que preservam a energia, preservam o culto, tudo, é muito importante. E o Ileolá conta é uma dessas casas que conta essa história, né? Aqui nós temos um terreiro tombado, patrimônio histórico do município e do estado, com uma sacerdotisa fundadora viva, né? Porque a Mãe Carmen é viva, né? E o terreiro é tombado por uma mãe viva. Então, aqui já aconteceu inúmeras coisas. Aqui teve uma iniciação de um ogã, né? Que nós estávamos fazendo o ebó, e é um ogã de Ogum. Aí estava fazendo o ebó e, de repente, estava um sol muito quente e deu uma névoa. Uma névoa. Eu estava fazendo os ebós e desceu uma névoa, como se fosse um fog, né? Que um fog londrino, que é aquela névoa que baixa assim. E aí desceu essa névoa pelas escadas e foi descendo essa névoa e essa névoa tomou conta do terreiro todo. E, neste momento, o terreiro ficou todo furtacor. O terreiro tinha a cor do arco-íris. A escada tinha a cor do arco-íris. O ar era colorido. O ar tinha cor. O ar era colorido como o arco-íris. E eu disse, Oxumaré está aqui. Não só incorporado em nós, mas se materializou. O Oxumaré se materializou, porque o arco-íris é o Oxumaré. Ele se materializou, mas não no céu, entre nós. Nós olhávamos assim, nós estávamos coloridos. Então, existem coisas que se conta aqui do Ileolá que é incrível de ver, né? É lindo de sentir. Né? Eu tenho uma história que não é daqui de dentro do Ileolá, mas que envolve tudo isso. Um dia nós fizemos um presente para Oxum e nós fomos levar esse presente para Oxum na cidade de Gaivota, em Itanhaém. E tem um rio lá muito bonito, um rio cor de Coca-Cola, né? E um rio muito bonito, uma lagoa que mistura com esse rio e fica bem dourada a água. E nós fomos levar esse presente. E o meu irmão, o pai Claudinho de Oxum, ele incorporou de a mim Oxum Epondá. Aí ela veio. Quando ela chegou, ela entrou dentro d'água com o balaio na cabeça, ela foi até o rio, entregou o balaio, aí ela voltou até a beira d'água, pediu a minha mão e eu dei a mão para o Oxum. Quando eu dei a mão para o Oxum do meu irmão, de pai Claudinho, ela foi me levando até dentro da água. E eu fui indo com ela. Né? Eu tenho confiança, amor, fé, dedicação. E eu fui caminhando com o Oxum. Quando eu fui caminhando com o Oxum dentro da lagoa, da água, nós fomos indo e a água cobriu a minha cabeça e a cabeça de Oxum. E Oxum, de mão dada comigo, eu não tive medo. Eu continuei. O engraçado é que nós não flutuávamos, a gente andava. E Oxum sentou comigo no fundo do rio. Nós sentamos no fundo do rio. Ela esticou as pernas, eu estiquei as pernas, ela segurou na minha mão e nós sentamos no fundo do rio. Quando nós sentamos no fundo do rio, Oxum abriu os olhos e olhou para mim e eu olhei para ela. Numa sincronia que eu não tenho como identificar essa sincronia. E ela abriu os olhos e olhou para mim dentro d'água. E eu olhei para Oxum dentro d'água. Ela olhou para mim, abriu os olhos e nós estávamos sentados no fundo do rio. Não sei como a gente não flutuava, porque ninguém consegue ficar no fundo do rio sentado, senão boia, né? O corpo, a tendência é o corpo subir. E nós nos demos as mãos. Então, foi um momento muito mágico do orixá, muito forte. Né?
eu sou filho de Oxum. Não uma vez só, mas eu sou filho de Oxum várias vezes. Eu nasci do ventre de Oxum. E eu nasci de Oxum. Né? Então, tudo que eu vivo no Ileolá, ou Minhoxioporacá, é para Oxum e Oxumaré. E todos os orixás que eles trouxeram para ser iniciado aqui em casa. Cada cipó que enrola o Oporacá daqui é a representação de cada orixá, de cada energia, de cada entidade, de cada divindade, de cada guia, de cada ser de luz que veio para o Ileolá. Aqui nós somos tementes e nós somos defensores da nossa religiosidade afro-brasileira. Nós somos lutadores, graças às palavras de Mãe Carmen de Oxum, que nos ensinou a ser assim desde pequenininho. Ileolá, Ileoô, Ileoô, Ileolá, oiê, oxê, e a minha Oxum Opará, Ileoô, Ileoô, Ileolá, oiê, oxê, babamimbe sem aracá, Ileoô, Ileoô, Ileolá, oiê, oxê. Um dia, meu pai de santo, pai Pércio de Xangô, ele comentou, né, que essa cantiga foi destinada, junto com Mãe Bida, né, saudosos, né, Mojuba, para que essa casa, em memória, fosse o hino da nossa casa. Essa cantiga não foi feita para o Ileolá. Essa cantiga é dos africanos, é dos antigos, né, africanos sequestrados e escravizados que vieram para o Brasil. Essa cantiga é antiga, não é uma cantiga que foi feita especialmente para cá. Né? Essa cantiga é um oiê que existe antigo. E esses africanos cantavam essa cantiga Ileolá, Ileoô. É a casa da honra, é a casa da riqueza, mesmo quando eles estavam dentro da senzala, amarrados, mesmo quando eles estavam dentro da senzala, acorrentados, e eles cantavam Ileolá, Ileoô. Então, a nossa casa é uma casa que nós começamos do nada. E nós chegamos até aqui e vamos chegar mais adiante, porque nós somos igual àqueles antigos africanos. Nós acreditamos que mesmo pisando na terra descalço, né, e acorrentados, nós vamos conseguir nos libertar das correntes, nós vamos seguir em frente, nós vamos lutar pela nossa religiosidade e valorizar o nosso axé, a nossa religião, cantando sempre que o candomblé, o Umbanda, todas as nações, Jeje, Angola, Queto, Efon, todas são sim Ileolá, Ileoô, Ileoô, Ileolá, oiê, oxê, axé sempre. Axé sempre. Sempre. E enquanto houver tambor no coração, respiração na alma, e passos que dançam o que não pode ser dito, essa presença continuará viva. Porque o sagrado, quando verdadeiro, não precisa de nome. Ele apenas existe. E transforma. Bastante grata, né? Acho que todo dia renovamos os nossos votos, né? Porque a gente é muito grata ao santo. O orixá, ele mostra pra gente que ele é vivo. E igual eu e minha nora, nós assistimos uma série e eles eram evangélicos. E eles diziam assim, Deus é bom o tempo todo. E nós duas começamos a dizer que orixá é bom para nós o tempo todo. Axé, axé. E de verdade é isso que acontece. Abençoe a vida de cada um.
abençoe o caminho de cada um de nós e nos dê prosperidade com saúde, com amor e com o sagrado. Porque quem ama o sagrado, quem respeita o sagrado, tem tudo. Se não tiver, e aqui dentro dessa casa, porque eu aprendi com o Pai Pécio, se fazia um juramento. Você fazia o juramento, Manizinha sabe, a gente fazia o juramento. Se a gente não cumprir aquele juramento, orixá que me mate. Era a palavra dele. Ali você não falava mais nada. Ali você não dizia mais nada. O juramento estava feito. Então tem pessoas que traem o juramento porque não acreditam nem no próprio santo. Porque o juramento não é para a Mãe Carmen nem para o Pai Carlito. O juramento é para o orixá que está nascendo naquele dia, que está tomando uma obrigação 7, 14, 21, que seja de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, mas o juramento é para o próprio orixá. Agora, eu fiz meu juramento, eu sou fiel. Por isso que eu sou Ialbari, né? Eu sou a filha querida, a rainha querida do rei, porque Obá é rei. Então, o que eu quero dizer assim para todos, né? Obari, eu sou isso, porque meu pai me reconheceu, sabia que eu amava ele, o axé e o sagrado. É axé. É isso. Primeiramente, Motumbá, benção, meus mais velhos, meus mais novos. Eu sou Yalaxé Pamela de Oxoguian, neta da Mãe Carmen, filha carnal do Axogum Ivan Lincoln de Ogum. Sou mãe, sou Yalaxé. E para mim, como Pamela, como mulher, como mãe, como guerreira, né, batalhadora, mãe solteira, é um sentimento muito forte, né? Então hoje eu tenho a minha avó, eu tenho meu pai, eu tenho minha família, eu tenho meus tios, eu tenho meus amigos, e é muito emocionante estar dentro do Iliolá, para mim, como Pamela e como Yalaxé também, né? Porque eu sou mãe 2 vezes. É uma emoção. O Iliolá, para mim, é tudo. É minha casa, é meu conforto, é minha base, é onde eu construo e venho construindo tudo, né, que vem acontecendo na minha vida é através do Iliolá. É de muita garra, muito trabalho, porque a gente se trabalha muito todos os dias. Né? Minha avó costuma dizer que o Iliolá é uma faculdade e só aprende quem quer. Então, para mim, é muito gratificante. É muito gratificante. E o meu sentimento só cresce cada dia mais por essa força que eu tenho de Oxum, de Oxumaré, de meu pai Oxoguian e de todos os orixás. História na minha trajetória que eu posso contar, que me marcou muito aqui dentro do Iliolá, é minha gravidez. Porque quando eu fiquei grávida, eu passei por muitas coisas, né? Foi uma gravidez bem arriscada, assim. E quando eu tive a minha filha, eu quase a perdi. E daí ela ficou internada 1 mês e 2 dias no hospital. Foi aonde eu desacreditei mesmo. Foi aonde eu não acreditava mais em nada, eu não tinha forças. E eu desacreditei do orixá, eu desacreditei de Deus. E aí eu coloquei meu joelho no chão, cravei meu joelho no chão com a minha fé, como uma fé da minha avó, do meu pai, dos meus tios, de Oxum, de Oxumaré, de Oxoguian. E botei minha cabeça e falei, eu acredito, hoje eu acredito, eu tenho essa fé e eu preciso dos senhores. E para mim foi onde mais mexeu comigo e mexe muito a minha gravidez. Então é onde mexe mais. E quando foi numa festa de Jiroco, eu lembro como se fosse hoje, em 2017, numa festa de Jiroco, quando eu desci as escadas, sem a minha filha nos braços, e eu vi o chamarei do meu pai de santo,
E ele me abraçou e cantou uma cantiga. Petitile jarundê, boina rolode, boina baramodovi. Sihuana deto, petitile jarundê, boina rolode. E ele me mostrou para mim que ela ia sair dali, que tinha a cobra pequena e a cobra grande. E aí as árvores começaram a mexer e ele me abraçou, me pegou no colo. E aí no outro dia, passou uma semana, minha filha saiu do hospital. Então essa para mim é a maior lembrança que eu vou carregar para a vida. Ser Yalaxé e Leolá é uma grande responsabilidade. Eu costumo dizer que vida de Yalaxé não é fácil, mas também não é impossível. Eu acho que eu tenho essa grande honra e eu recebi esse mérito de Yalaxé, não foi à toa, porque eu sou Yalaxé e eu tô ali para tudo, né? Eu faço tudo que eu posso, eu dou meu sangue, eu dou meu suor, eu não durmo, eu não como, eu mal tomo banho, vamos supor assim. Quem me vê aqui, me vê com a roupa que eu tô mesmo, às vezes fala, aquela menina tá suja, tá desarrumada, mas essa é a Yalaxé de verdade. É a Yalaxé que ajuda um, ajuda outro, que corre daqui, que corre dali. Isso aí, Yalaxé, eu acho que você tem que honrar de verdade esse posto. Você tem que mostrar mesmo que você está disposta a carregar a sua casa, o seu axé, os seus orixás nas suas costas. Olha, quando foi para eu tomar meu posto de Yalaxé, quem me deu esse posto, na verdade, foi a baiana da minha avó, a dona Helena. Ela chegou e falou que eu seria Yalaxé. E quando eu tomei 7 anos, eu tinha 17 anos de idade. Eu não sabia que ia tomar esse posto. E minha avó, o pai Carlito e o pai Claudinho, foi jogar com o meu finado pai Perso, que é meu padrinho, que é ele que deu meu Oroncó, meu e da minha irmã de barco de Otim, Bianca de Otim. E eles foram jogar, e quando ele jogou, caiu o Egilaxé Borá. E ele virou e falou, Luizinha, se prepara que você vai dar o posto da Pamela. E ela falou, não, ela é muito nova, não tem responsabilidade nenhuma, é muito menina, não queria me dar esse posto. E aí eles me pegaram no Sabagi e vieram todas as Yalaxés que você possa imaginar para poder me tirar. E aí entrou o pai Pércio, a mãe Dani, a mãe Lizinha, minha avó, o pai Carlito, o pai Claudinho, tinha a Bali daqui, que era a Nick de Yansan, aí a Ebe, a Andréia, todos entraram no Sabagi, me ajoelharam, aí colocaram um prato na minha cabeça, ela pegou o orobô, jogou do alto assim o orobô, e na hora que ela jogou o orobô ela afiou assim, abriu, falou, tão certo ela, vai ser a Yalaxé. E assim por frente eu fui a Yalaxé e continuo sendo essa Yalaxé. Meu adena, adena, de. Toco meu adena, adena, de. Arruntone de. Dagito no leué. Bereo ni bereo. Anavoduna de. Arrubobo. Era eu. O que é a sociedade? Bom, a Sociedade Leolá é um grupo que hoje tem funções e atribuições dentro do quarto de Oxum e Oxumari, que é composta por Ogãs, por Equedes, por Ebomes e até Iaôs, né? Eu mesmo entrei na Sociedade Leolá, eu ainda era Iaô, e essas pessoas elas são integradas a esse grupo pelos orixás, por Oxum e Oxumari. Eles escolhem as pessoas que vão participar desse grupo e as pessoas que participam desse grupo, elas têm responsabilidades dentro do quarto de santo. Algumas pessoas têm posto, algumas pessoas não têm posto, mas todas as pessoas têm a responsabilidade de zelar pelos utensílios, insígnias e assentamentos que tem dentro do quarto. Os Ogãs e as Equedes, elas cuidam de algumas coisas que dentro do quarto são competentes apenas a eles, e os Ebomes e os Iaôs cuidam de coisas que fazem parte de outros momentos que não tão complicados para os Ogãs e para as Equedes.
A sociedade ela nasceu com a ideia de um grupo que fosse especial para o orixá, que fossem pessoas que buscam que tem essa propriedade para poder zelar por esses orixás. Então, todo ano em julho, quando entra julho, a sociedade se reúne, a sociedade faz os ossés dos santos, a gente reforma o quarto, a gente compra todos os utensílios de casa de umbanda que são necessários, efum, ossum, uá, jepô, o mel, todas as farofas, para que tudo corra bem. E durante esse período de julho, as pessoas são responsáveis por, dentro da sociedade, fazer tudo acontecer, fazer tudo correr bem. E, além disso, nós temos a confiança desses orixás, Oxum e Oxumaré, para que a gente possa exercer certas responsabilidades, mas principalmente a missão de fazer a festa dos patronos. Dentro do orô, dentro das coisas que acontecem aqui no Ileolá, nesse período, a sociedade é responsável por toda essa trama que acontece, e é tudo muito especial, muito cansativo também, porque muitas vezes nós dormimos muito pouco, nós trabalhamos muito, acordamos cedo, dormimos tarde, mas no decorrer desses anos tudo correu sempre muito bem, e eu tenho certeza que Oxum e Oxumaré têm ficado e estão muito felizes com todo o trabalho que a sociedade hoje exerce. A sociedade Ileolá, ela é composta por alguns membros, né? Alguns mais antigos, outros mais novos. Os mais antigos que eu conheci é o Ebome Jorge de Ogum, a Yadoá Locosse, que é uma pessoa muito importante dentro da sociedade, porque a Yadoá, o posto Yadoá da Ebome Luciana de Iroco, da mãe desse quarto, então ela é a pessoa que tem a responsabilidade de nos conduzir no dia a dia, de nos conduzir nas funções, junto com a Yalaxé, que também faz parte da sociedade. Outras pessoas que fazem parte da sociedade são muito importantes também, a Gonovi Mayon Luiz de Ogum, Babalossan Jonatas de Oxoguian, Yamonde Silvana de Inhansã, temos aí a Ode Oxóssi Tainã, nós temos também o Binazon, Ogam Binazon, Kleber de Ogum e muitos outros, né? Todas essas pessoas elas têm uma importância muito grande dentro da sociedade porque elas exercem posto dentro do quarto e esse posto ele precisa ser exercido especificamente por essas pessoas. Por que especificamente por essas pessoas? Porque elas foram apontadas por Oxum e Oxumaré para exercer esses postos pela confiança e competência. Nessa festa, a importância que tem para a sociedade é toda do começo ao fim, porque tudo gira em torno do orixá. Tudo que a sociedade Ileolá faz é primordialmente para o orixá, Oxum e Oxumaré. Isso significa que quando a festa dos patronos começa, quando nós temos essa missão para exercer, tudo que acontece desde o começo do Bori, do Babalorixá, da Ialorixá, desde dos ebós, da comida que a gente dá no Exu da casa, no Exu da porta, no Ogum da porta, todos os orixás que comem, tudo que acontece dentro do quarto de santo, os Exus da porta do quarto de santo que comem, Oxum e Oxumaré também, nós somos responsáveis por tudo. Nós somos responsáveis por arrumar as paramentas dos santos, nós somos responsáveis por zelar pelo sabagi que o santo vai se trocar, deixar o banheiro limpo, fazer com que tudo fique bem para que os orixás possam vir nos abençoar e fiquem satisfeitos com a nossa missão e com o nosso trabalho, que eles mesmos apontaram. Né? Então, a importância da sociedade nessa festa é que, para que a festa ocorra bem, a sociedade precisa estar alinhada, a sociedade precisa se dedicar desde o começo até o final. Isso significa que quando os orixás, Oxum e Oxumaré, escolheram as pessoas da sociedade, eles esperavam que nós pudéssemos cumprir essa missão para que tudo corra bem.
Então a festa acontece, obviamente, com a ajuda de todos os filhos, com a ajuda de todos os Ebomes, Equedes, Iaôs, Abiãs, Oloiês, Ajoiês, os amigos principalmente, mas também a sociedade ela tem a obrigação de zelar pelo orixá e que para que tudo comece e termine bem, a sociedade precisa fazer acontecer. Eu acho que falar da minha mãe é falar com todo o sentimento que eu possa tentar demonstrar. É uma senhora que luta todos os dias, batalha todos os dias. É uma senhora que ensina a gente todos os dias também. Com a força e a garra dela, ela acorda todo dia, agradece, ela deita todos os dias, ajoelha e agradece. Pai Carlito é um senhor com todo respeito por ser meu irmão mais velho, tem um coração do tamanho do mundo. Eu acho que é minha alma gêmea. Foi amor definido pelo resto da vida e além dela. É amor verdadeiro pelos dois e gratidão eternamente. Ekebe fumim, kebe fumaô, ebe aió alá orixá, ia kebe fumim, kebe fumaô. Eu amo vocês do fundo do meu coração e da minha alma, hoje e amanhã e além de todo o tempo. Olha, para começar, falar da Mãe Carmen de Oxum, minha avó, meu pai. Para mim é muito emocionante, porque ela é tudo na minha vida, é minha base, é meu sangue, e o que eu puder fazer por ela em vida, eu vou fazer. Então, ela pode ter certeza que eu sempre vou estar com ela, independente de qualquer coisa, seja no choro, na alegria, na tristeza, na doença. Eu sempre vou estar com ela e que ela tenha muita vida com saúde para continuar esse legado, para levar esse axé para frente, para mostrar para nós, para sua família, para os seus filhos, para sua família Leolá, que nós somos dignos de levar esse axé para frente. E ela é uma mulher maravilhosa, empoderada, guerreira, batalhadora, e eu tenho o maior orgulho de ser a neta dela. E para o pai Carlito, esse homem, ele é maravilhoso. Eu costumo dizer que não conheço nenhum pai de santo igual a ele, porque ele é um homem maravilhoso. E eu amo ele. E o meu filho de sangue, o meu filho carnal, Carlos Maciel Júnior, Carlito Maciel, é meu primeiro filho. Ele nasceu da minha barriga, ele nasceu do meu útero, ele nasceu da minha vida. Ele, para mim, é meu primogênito. Ele, para mim, ele é o meu sangue, ele é a minha alma. Eu não saberia viver se eu não tivesse esse moço comigo. Tem horas que eu fico em dúvida, eu penso assim, será que ele é meu filho? Eu não sei dizer se ele é meu filho, porque tem hora que ele é tão meu amigo, tem hora que ele é tão meu irmão, tem horas que a gente é tão junto que eu não consigo ter um segredo para ele. Se eu não falar para ele ouvir, eu vou falar de um jeito que eu não sei explicar, mas eu vou falar. Vou dizer para ele do amor que eu tenho, da verdade que eu tenho dentro de mim, do carinho, do respeito, da confiança e da importância que ele é para mim. Então, ele é uma pessoa, um ser humano que não existe. Às vezes eu procuro em algumas pessoas o ser humano que ele é, eu não encontro, não consigo encontrar. Porque eu não vou dizer a perfeição, mas ele é perto disso.
Eu amo meu filho. Isso basta. Eu tenho certeza que nós nos amamos. E a ancestralidade nos fez ser o que nós somos, unidos para sempre. Eu acho que no outro lado também, que eu demore muito ele também, no outro lado também a gente vai se encontrar lá. E lá nós vamos abrir uma casa de candomblé, porque não pode ser diferente. Axé. Perfeito. Bom, Pai Carlito, eu falo que é um homem fora da curva, né? Ele é um homem especial, né? Não só como sacerdote, porque como sacerdote não há defeitos, né? Ele tem uma memória privilegiada como sacerdote, ele tem uma inteligência surreal, né? Ele tem uma sabedoria que eu falo que ele é uma enciclopédia, né, do candomblé, porque tudo ele sabe uma palavra, tudo ele tem uma resposta. Ele é realmente um ser inteligentíssimo dentro do axé. Mas como ser humano, ele é mais especial ainda, né? Porque ele é dócil, ele é amoroso, né? Ele é generoso, ele é assim, empático, né? Ele é um ser humano assim que ele faz tudo que possa agradar os seus filhos, né? Tudo que possa agradar suas famílias, né? A sua família. Ele faz tudo que possa ajudar o próximo. Então eu sou suspeito de falar, nós estamos há 14 anos juntos, nós somos casados, né? Há 14 anos e nós temos um filho, Natan da Romé, né? Que é filho de 2 babalorixás, né? O pai Carlito e o pai Jonathan. E nós tentamos sempre transmitir o bem, né, para o nosso filho, para que ele leve, né, nossa história adiante. Porque é uma história é uma vida, né? 14 anos juntos, então é uma história muito longa e ele merece tudo de bom e do melhor. Eu quero te desejar, viu, muita felicidade, que você tenha muitas prosperidades, muitas felicidades, muitos anos de vida, continue sendo essa pessoa especial. Eu digo sim que o mundo inteiro, né, já te conhece, porque todo lugar que nós estamos tem sempre alguém que reconhece. Olha, é o Pai Carlito! O Pai Carlito é um ser famoso, um ser, né, bem visto pela comunidade do candomblé, né, pelo seu lindo trabalho, pelo seu lindo coração. E eu te desejo tudo, te amo muito. Esta é uma casa de tradição, um espaço de respeito, de cuidado e de continuidade. Aqui cada gesto é feito com atenção. Nada é apressado. O tempo segue seu próprio ritmo. A água purifica. O chão é preparado. O silêncio organiza o pensamento e acalma o coração. O som do tambor orienta. Ele não acelera, ele sustenta, ele conduz o movimento com equilíbrio. Tudo aqui ensina a escutar. O corpo aprende. A mente desacelera. O espírito encontra alinhamento. Esta casa preserva valores. Respeito aos mais velhos, respeito à comunidade, respeito ao que não se vê, mas se sente. Nada é excesso, nada é ausência. Tudo segue em harmonia, entre o que está acima e o que está no chão. Quem entra é acolhido, quem participa aprende, quem sai leva consigo silêncio, ordem e continuidade, porque o sagrado se mantém no cuidado diário e na permanência.